Bem-vindos ao meu primeiro programa, a gravação do piloto do programa de Roberta Rigoletto, Conexão Estilo, aqui no Estúdio One. É um prazer poder dividir com vocês vários estilos. A gente vai transitar aí entre estilo de moda, estilo de como nos sentir, e espero que eu consiga atingir todos vocês, assim como essa troca existe na minha vida pessoal, trazer aqui pra gente. E a minha convidada de hoje, para me dar sorte, muita sorte, Nândia Lúcia, hipnoterapeuta, obrigada, um amor amor na minha vida. Vocês não sabem o que ela faz na minha vida há anos. Eu espero que a gente consiga aqui ajudar vocês também um pouquinho com algumas informações, porque todo mundo precisa dela, acreditem. Eu tô arrepiada de estar aqui, né? Saber todo o seu processo, essa menina maravilhosa, inteligentíssima. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui nesse primeiro programa. O prazer é meu. Conexão Estilo. E eu tava aqui falando, né? Conexão Lilás, né? Que você possa transmutar muitas pessoas, você possa ajudar muitas pessoas com clareza, com calma, que toque as pessoas, né? Que hipnotize as pessoas com as suas palavras. E obrigada pelo convite mais uma vez, né? A gente tá aí nesse caminhar aí de vida há um tempo, né? Um tempo, e só me ajuda cada vez mais, ela faz milagre. Eu saio de lá, eu ligo pra ela e falo, Nândia, você fez mágica, você é uma bruxa. Quase isso. É quase isso, é uma magia inconsciente, mas que transforma as pessoas mesmo, e ela sabe disso, né? E todas as pessoas que a gente já ajudou, né, Roberta? Exatamente. Vamos começar tirando uma dúvida. O que é hipnose? O que é hipnólogo? O que é hipnotista e hipnoterapeuta? Nossa, tudo isso, mas são várias, cada palavra é uma coisa. Então as pessoas confundem hipnólogo, hipnotista, hipnoterapeuta e não sabem o que é hipnose, né? Então vou começar por hipnose. Hipnose seria a técnica? Não, hipnose seria o estado natural da pessoa, é dela. O estado natural. Então aqui eu estou hipnotizada por você, estou atenta a você. E não importa as câmeras, eu estou aqui olhando para você. Então a gente entra 80% do nosso dia em hipnose. A olhar um celular, a fazer uma comida. Quando você está ali fazendo a sua comida, você está atenta àquilo, então você vai ampliar, né, a sua atenção e vai isolar o que está fora. Seria um estado de presença. Estado de presença. O delay também é uma hipnose. Então você chega na sua casa dirigindo e você não sabe onde você chegou. Então você está hipnotizado por outro assunto, por outra coisa. Então assim, a gente entra em estado de delay a cada 90 minutos, né? Porque a mente precisa descansar, né? Porque a mente gasta 20% de energia do nosso corpo e ela só pesa 2%. Exatamente. Então a mente acelerada gasta muito mais do que uma ginástica, né? Por isso que também vem a ansiedade, que a gente pode falar depois. Mas a hipnose é o estado natural. Aí a gente vai entrar agora sobre o hipnólogo. Hipnólogo é aquele que estuda hipnose, né? Então assim, eu vou colocar uma sugestão em você, eu vou aprender técnicas, mas ele não trabalha com isso. Então ele sabe o que é hipnose, ele estudou, mas ele não trabalha com isso. Então seria um hipnólogo, como um nutrólogo que não trabalha com isso, seria como um pesquisador. Ele entende sobre o assunto, né? Um advogado que não trabalha sobre o assunto, então a pessoa estudou hipnose, então ele é um hipnólogo, né? O hipnotista? Hipnotista é aquele que faz trabalho de palco, aquele que faz sugestões para a pessoa. Então ele está ali dando sugestões, ele está mostrando o poder dele. Então ele está ali naquela hipnose recreativa, de palco, aquela hipnose clássica, né? De comer cebola, de você fazer esquecer o nome. Então aquele é o hipnotista, que é o que eu não trabalho com hipnotismo. Você é hipnoterapeuta? Sim, eu sou hipnoterapeuta. O que é hipnoterapeuta? Você usar esse estado de atenção, essa hipnose que você está aqui, e eu te dar sugestões, mas umas sugestões de cura, né? Então assim, eu vou fazer uma terapia usando sugestões, fazendo você se concentrar em mim. Então são frases diretas, PNL. Você veio procurar ajuda e eu vou ajudar você. Então, eu sou uma terapeuta que uso a hipnose para te ajudar a sair de algum quadro ou desejar algum quadro que você queira. Você poder focar no estudo, você conseguir, às vezes, ter mais criatividade, você se sentir calma ou você sair de uma depressão. Então, é terapêutico. Hipnoterapeuta
terapêutico. Elucidados todas as nomenclaturas, acho que agora fica até um pouco mais fácil da gente entender o assunto. Eu costumo dizer que a hipnose, com ela, né, a hipnoterapia, nada mais é do que uma meditação, só que guiada por um profissional que já conversou com você e sabe o que você precisa e as técnicas certas para acessar aquilo que você precisa. Então, as pessoas falam, nossa, eu tenho medo. Gente, simplesmente é meditar com a ajuda de um profissional que vai te levar para onde você tem que ir. Sim. É isso ou não é? Estão falando não, exatamente isso. Só que vai ser terapêutico. Você não vai ficar só no rio relaxando. Né? Mas dentro dali, eu vou te conduzir a algum momento, algum fato, ou ao futuro, ou ao passado. Vai ser uma meditação conduzida só com fins terapêuticos. Quais são as técnicas e as abordagens que você usa? Então, o hipnoterapeuta, ele estuda hipnose clínica. Então, ele vai fazer técnicas de PNL e vai ali te ajudar a libertar de um vício, libertar de uma dor, te dar sugestões de autoestima, de dirigir um carro. O que eu uso, como eu me apaixonei por essas técnicas, eu me aperfeiçoei em hipnose clínica integrativa. Então, o que é isso? Né? Isso foi internacional. Nos últimos anos, eu me aperfeiçoei em técnicas internacionais. Então, eu vou incluir protocolos... Peraí, abrindo um parênteses. Técnicas internacionais, eu fiquei sabendo que você atende gente da Europa. Sim. Por videochamada, sim, isso mesmo? Sim, onde atendi Nova York e atendi Inglaterra, né? Então é muito chique, né? Não, porque as pessoas estão procurando mesmo, né? E é possível fazer pela videochamada, que hoje é a nova... Porque ela vai fechar os olhos e me ouvir. Então não importa se eu tô perto ou longe. Aquelas sugestões vão entrar como flechas, né? Então, assim, essas sugestões que elas querem, né? Elas me procuram por algum motivo, né? Eu tô com preguiça, eu tô procrastinando, eu tô me sentindo segura nesse país, eu não tô aprendendo inglês, eu tô com dificuldade, justamente foi isso que eu atendi ontem. E você tá ali fazendo ela ter segurança, ela conseguir focar. Então, você tá ali dando sugestões online, porque ela tá com fone de ouvido e não importa onde ela esteja, né? Porque a minha voz é que vai conduzir. E sobre as técnicas... Eu me aperfeiçoei em doenças autoimunes, né, para câncer, esclerose múltipla. Eu me aperfeiçoei em naturopatia, né, fiz uma pós de naturopatia que eu uso florais de Bach, uso cores, né, cromoterapia, meditações, né, me aperfeiçoei em psicologia positiva, que é a meditação mindfulness, que foi estudada em Harvard 20 anos para saber como funciona a mente, como que a gente pode trazer a felicidade para as pessoas, não só... Né, a gente está conversando sobre o assunto, mas entender como funciona a mente quando você tem um sentimento negativo, como se pode acessar aquele sentimento negativo e trazer ele para o positivo. Então a meditação mindfulness é um trabalho que eu faço. Florais de Bach, né? Eu trouxe o meu, tá na bolsa. PNL, cura profunda. Então assim, todo esse apanhado, na hora que a pessoa estiver lá, eu vou perceber uma terapia sobre medida. Né? Então eu não vou ficar só em uma técnica, eu abranjo muitas técnicas, afinal de contas são 13 anos de estudo, 9 anos atuando, mas assim, é maravilhoso tudo isso. E psicologia transpessoal, por isso que eu sou hipnoterapeuta transpessoal. Já existem estudos científicos que comprovam a eficácia? Existe, é a coisa mais linda do mundo, né? Desde 1950 começou nos Estados Unidos, eles tinham hipnose para dor, né, para cirurgias, hipnose para queimaduras, para as pessoas que foram queimadas, elas sofrerem menos. Existe o estudo lá em Portugal, inclusive eu participei desse curso lá com o Alberto Lopes, para reduzir, né, acesso às células cancerígenas, para doenças autoimunes. Então, assim, vários países, eles ajudam, né? Eles entendem que isso é positivo. Todos os países, assim, inclusive eu trouxe uma revista, né, de 2022, né? A hipnose, como ela pode ajudar a sua vida. Então, assim, se tá na super interessante, é ciência. Existe 10 mil pesquisas, né? 10 mil informações, se for entrar, sobre hipnose. E todas elas foram aprovadas. Então, assim, ela é ciência. É porque é um estado de presença. Então, comprova que a mente reduz
aquele senso crítico, e você consegue ir lá no inconsciente e ressignificar aquela informação. Então, eu tenho visto muitos médicos prescrevendo a meditação como forma de cura. Antes eles jamais poderiam fazer isso. Então hoje já tem comprovação científica e a medicina consegue atuar junto com essas formas menos agressivas, que eu falo, né, sem a droga química, para ajudar o ser humano. E eu falo, vou me abrir um pouquinho aqui, os curiosos vão gostar. Eu tenho passado por crises de ansiedade muito, muito severas. E eu falei, eu não vou tomar remédio tarja preta, nenhum tipo de remédio, porque eu acho que essa droga química vai trazer consequências para o meu corpo. Pode mascarar uma crise, eu posso não ter a crise em determinado período, mas vai trazer muitas outras coisas negativas para o meu organismo. Então eu procuro outras técnicas, como a de meditação, a yoga, a hipnoterapia. Sim, os florais. Florais de bar, que tá ali na minha bolsinha, daqui a pouco eu pego para vocês verem. E eu acho que isso não traz nada negativo. Sim, porque ele vem do inconsciente. Eu também tomo, né? Para clareza, para a gente poder estar tranquilo, para a gente poder absorver mais, assim, para concurso, para leitura, a gente poder absorver. Então, o floral, ele vem do inconsciente para o consciente. É diferente do remédio, que ele abafa aquela emoção, mas você não está tratando a origem. E hoje não, em 2018, o SUS incluiu a hipnoterapia como uma prática integrativa. Dança circular. Então, assim, são 29 práticas integrativas. As pessoas precisam entender o quanto que a hipnoterapia pode ajudar, né? E como essas terapias alternativas hoje podem ajudar. Um chá, né? Às vezes, demais. Então, assim, tem muita coisa natural, né? Uma vez um médico falou pra mim, Roberta, se os medicamentos são feitos com ervas, como é que eu vou não confiar no poder de um chá? Sim. Né? E é natural, né? Qual os problemas que esses remédios podem ocasionar? Não, eles mascaram um problema, uma dor, uma característica, só que eles não tratam. Então, quando a gente vem para esse método de tratamento, que é a hipnoterapia, a gente trata a raiz do problema e a gente ressignifica aquilo dentro de nós. Sim, então, não que eles não são necessários, né? Então, assim, em paralelo, né? Então, tem pessoas que têm crises, querem se matar. Então, assim, acalma aquele sintoma, acalma aquele estado que a pessoa está, e a gente pode entrar com a hipnoterapia para buscar aonde ela está com uma grande raiva, aonde que ela foi grandemente frustrada, aonde que ela criou aquela ansiedade, né? Qual o momento da infância, porque isso é através da regressão também, que é uma das técnicas da hipnoterapia. Eu ia perguntar isso. Fala pra gente da regressão, explica o que é isso. Regressão, a gente pode fazer regressão de outras vidas, né, que seria terapia de vidas passadas, ou regressão. Então, assim, se você vir agora... Regredir é voltar no tempo. Buscar aquela memória. Então, assim, a gente não vai voltar no tempo. Isso é um mito. Né? As pessoas falam, eu vou e não volto. Né? Um dos mitos. Eu vou e não volto. Não, a regressão é você trazer aquela memória para o presente e cuidar. Então, eu vou chegar para você e falar assim, aquela pessoa te magoou, traz ela para cá, vamos falar sobre aquele sentimento. Aquele sentimento vai aflorar. Então, você está trazendo aquela memória para o presente e cuidando daquela memória. Não, mas olha por um outro lado, olha isso. Ressignifica, desassocia, associa. Então, ninguém vai para o passado, mas lá que está todos os nossos problemas. E também lá está todas as nossas soluções. Né? Lá está a nossa felicidade, lá está a nossa paz, porque a gente não nasceu com traumas, a gente não nasceu com medo, a gente não nasceu abandonado, a gente não nasceu triste, né? Você... É o que a gente fala, e a gente não precisa de nada nem ninguém, tá tudo dentro de nós. Tá tudo dentro de nós. Isso é o mais bonito, né? Outros mitos, coisas que a gente escuta por aí, principalmente na mídia, quando a mídia mostra os hipnotistas, falei certo? Hipnotistas. Os hipnotistas fazendo aquelas coisas e todo mundo acha que é isso que eu faço. Não é, gente. A pessoa perde o controle, não. Ela tá totalmente no controle, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se eu disser pra você, como você vai lá na minha nave, fecha os olhos. Ela aceitou aquela informação, aquele comando e fechou os olhos. Vá pra nuvem. Ela aceitou aquele comando. Então, assim,
E aquele hipnotista que fala bem dormido, a pessoa está em pé, ela não está dormindo. Se ela está em pé, ela não está dormindo. Então ela está aceitando a sugestão, ela aceitou aquela brincadeira. Então isso é um mito, né? Aquilo acontece realmente, a pessoa pode esquecer o nome, mas assim, ninguém está dormindo, ninguém perde o controle, ninguém vai para o passado e não volta. Tem gente que fica com medo de dormir e nunca mais voltar. Não, quando perceber que é um relaxamento tão gostoso... Eu não quero voltar, eu falo, ninguém não, quer voltar, porque me assim... tira daqui. Porque existem momentos de metáfora, existem momentos que você vai recebendo informações muito positivas. Então assim, quando a pessoa descobrir que aquilo é bom, porque mesmo que não acontecer nada numa sessão de hipnose, você vai sair com um bem-estar muito bom. Porque você relaxou, você tranquilizou, você relaxou os músculos. Então o corpo adormece, mas a mente está hiperatenta, hipnotizada por mim. Então ela está ali, olhando para mim, ouvindo meus comandos, então nada em volta atrapalha. Eu vou dar comandos hipnóticos de relaxar, descer uma escada, voar numa nuvem. E nesse lugar que a sua mente saiu do senso crítico, que é o consciente, vai ser ali que a gente vai trabalhar. E geralmente não querem voltar, né? Não. Quando ela começa a falar, vamos voltando, eu não, me deixa aqui que tá uma delícia. Eu não quero voltar pra realidade. Vocês querem contagem de 100 a 1, né? Não quer de 7 a 1, não, nem de 10 a 1, né? As pessoas, elas acabam também tendo um pouco de receio de revelar segredos, de contar coisas que não gostariam de contar pra ninguém. Isso. Mas acho que é o que você falou, em momento algum elas perdem o controle, elas estão conscientes. Então elas só vão falar aquilo que elas gostariam de falar. Sim, e a maioria das coisas que vai trazer é da infância. Então você tem segredo na infância? Né? Então, o que você escondeu? Geralmente você foi atacada, geralmente você foi abusada, geralmente você foi ridicularizada, né? Que eram os bullying da nossa infância. Mas quais os segredos da infância se você quer ajuda? Não, se eu chegar para você... Qual o momento que você se sentiu ridicularizado? Falei assim, na escola, quando não me chamaram para um grupo. Então você vai contar. Então não tem segredo, porque não é o adulto. O adulto é consequência da sua infância. Então não tem segredo para contar. Mas se você não quiser contar, vamos supor que foi uma coisa muito horrível. A pessoa vai estar ali e falar assim, tá muito difícil, eu não quero contar. Aí eu tiro a pessoa da cena e trabalho a cena. Para que aquela cena diminua aquela dor. Né? Então você faz esse trabalho de entrar e sair da cena e poder ajudar a pessoa, mas não existe não contar nada porque você está no controle. Você pode abrir os olhos a hora que você quiser. Ninguém quer, né? Ninguém quer. As pessoas querem ser curadas, né? Sim. Eu acho que para facilitar um pouquinho a compreensão de quem estiver assistindo, é legal a gente colocar umas imagens de como que é a sala. Olha que rápido. Olha que... gente! Olha essa linha dela, que linda que tal. Já fui nessa sala nova. É a novinha, não é? É a novinha. Então, é um espaço agradável, né? Cheiroso, onde é a minha nave. E a gente viaja para o passado para buscar essas informações que estão fazendo o seu presente, né? A sua insegurança. Ali naquela mesinha, só sentei na primeira sessão, sessão, que eu conversei um pouquinho com ela, falei o que eu queria, o que eu não queria, ela me conheceu um pouquinho melhor. Depois eu chego lá, eu já sento aqui, eu falo, me deita e me leva. Se tiver friozinho a gente cobre, mas tem uma música. Então assim, tudo isso, né, a gente nave, ai que delícia. Porque a gente vai ativando, né, outros sinais, né, o som, a música, isso vai ajudando a relaxar, né? E a gente vai buscando o que precisa ser buscado e transformado. Olha essa linha linda. O tapetinho. Esse tapetinho, né, é como se fosse a nossa mente, né, a nossa sinapse, né, a gente tem 100 milhões de sinapses, né, aí transitando aí pela nossa mente. Então cada sentimento traz um comportamento, então a gente vai ali buscando aquilo. Também eu faço uma prática aí nesse tapete na primeira sessão e as pessoas vão já mudando já desde a primeira sessão, né, porque é 2h30. Intensa. Longa. Longa. É um bom trabalho que a gente consegue fazer. Eu acho interessante também contar, não vou falar nomes tanto porque nem sei quem é, nunca vou saber. Mas a Nândia já chegou a comentar comigo que ela chegou a tratar uma mulher que tinha obesidade. Sim. E quem é que não quer descobrir o porquê? Olha lá o certificado. Que linda. Poucos, né? Senão vai ficar muito cheio. Aí eu pus alguns internacionais,
né, eu uso o meu registro de psicóloga, de hipnoterapeuta transpessoal, né, aqui, psicologia transpessoal, ali meu curso internacional de HCI, né, que é hipnose clínica integrativa, e ali hipnogênese, né, pra gente acessar o nosso genes e fazer umas trocas aí para doenças autoimunes. É muita coisa. E a tua marca registrada, que são os girassóis. São girassóis, que eu amo girassol. Então, você me contou uma vez que tratou uma mulher que tinha obesidade. Sim, sim. E quantas pessoas não querem compreender, e assim, sem romantizar, tá? Não estou falando de perfil físico, estou falando de obesidade, que hoje existe um CID na medicina e é uma doença. Então eu, como futura nutricionista, eu posso falar, isso tem que ser tratado, não pode ser romantizado, como alguns casos têm sido. E ela foi lá para tratar e tentar entender, e descobriu que ela tinha sido violentada, Sim. Abusada, estuprada quando ela era mais nova. Sim. Então, o que ela decidiu inconscientemente fazer? Comer. E se proteger. Se proteger. Ela sairia do padrão que a sociedade entende que é a mulher linda, gostosa. Então ela fala, estou comendo e nunca mais vão fazer isso. Nunca mais vão me abusar, né? Então isso é inconsciente, ela não tem noção disso. Né? Ela não percebe, ela não sabe. Mas foi um abuso e ela nunca mais quer um homem perto de mim. Então ela lançou aquilo dentro dela e o inconsciente, ele é sábio, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a criar doenças, porque ele quer um ganho, ele quer te ajudar. Porque ele não tem consciência do que é certo ou errado. Então ela começou a comer, porque ela também tinha uma ansiedade, um medo do abuso. Então ela foi se protegendo, né? Ela foi crescendo. E quando a gente acessou isso, ela falou, nossa, é por causa disso, eu posso ser bonita. Né? Eu sou adulta, eu posso me defender, porque ali ela não podia se defender, porque era o padrasto. Ai, muito triste, né? Mas a maioria dos meus atendimentos sempre tem um abuso na infância, ou de toque, ou abusos mesmo muito fortes. E isso causa realmente um problema no futuro, né? Nas relações com o marido, causa uma insegurança na vida, causa de você não conseguir se expressar, porque ali ela não conseguiu se expressar, né? A pessoa às vezes proíbe ela de falar. Então, às vezes, um abuso, um pequeno trauma ou grande trauma, né? Ele causa muitos problemas no adulto. Mesmo depois de anos e anos e anos. E a gente às vezes nem imagina. Nem imagina. Então, assim, cria compulsão, cria tristeza, cria medo, cria baixa autoestima, falta de amor próprio. Então, uma cena, né, como várias outras coisas, podem criar também todos esses sentimentos. E depois, quando a gente acessa isso, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar a autoestima dela, porque ela foi machucada. Então não é só acessar. Por isso que o trabalho da hipnoterapia é talvez 8 sessões, 9, muito poucas sessões, porque a gente vai ter que trazer a autoestima, trazer o amor próprio, fazer ela ter um comportamento adequado para ela ir para a academia, para ela comer comidas adequadas. Então todo o comportamento dessa pessoa vai ter que ser alterado, justamente por causa daquilo. E ela nem sabia. Teve uma pessoa também que eu tratei, que a mãe dela tinha câncer. E o corpo da mãe estava com feridas. E eu acessei aquilo. E foi ali o motivo que ela parou de cuidar do corpo dela. Porque ela não queria mais saber de corpo. Ela tinha nojo do corpo, ela criou ojeriza do corpo. Por causa do nojo que ela sentia. Um nojo, mas claro que ela cuidava, mas assim, era muito feio as feridas do câncer. Então ela parou de cuidar do corpo dela. Então, olha, que loucura. E ela não quer emagrecer, então faz dieta, faz isso, mas enquanto não tirar esse comando dentro dela, que ela não tem nada a ver com aquele corpo, soltar aquilo era da mãe, ela não consegue emagrecer. Então são várias coisas, né? Compulsão, tinha um caso de... Teve nutricionistas que indicaram pacientes para você, porque a pessoa não conseguia engolir. Ela não engolia. Então o nutricionista não sabia mais o que fazer, como prescrever ali alimentos, mesmo que líquidos ou pastosos, mas indicaram para Nândia... Fagofobia, que chama fobia. Eu fui estudar sobre isso, porque a gente precisa estudar às vezes alguns casos. E ali, o que a gente percebeu? Eu e ela, né? Que ela engoliu uma situação que ela não pôde falar nem fazer. Uma situação grave ali que ela engoliu, né? Então, a partir dali, toda vez que ela ia se deparar com aquela situação, ela falava, eu vou parar de comer. Então, assim, eu parei de comer, aquilo fez eu parar de comer. Tá. Aí a gente entendeu aquilo.
Só que eu não posso falar que ela tem que engolir ou ela tem que vomitar aquela situação. A gente vai ter que dissolver aquela informação, porque senão a pessoa vai ser agressiva, né? Falar ou engolir vai ficar pior, né? Então a gente trabalhou para ela dissolver aquela situação e entender aquele motivo que ela engoliu aquela situação. Porém, o gatilho, olha que interessante, foi em outra sessão, foi que ela engasgou com uma moeda. Então ali deram atenção para ela no momento que ela engasgou com a moeda. Olha que interessante, né? Então ali, aí ela recebeu atenção. Então quando ela parou de comer aqui, o inconsciente dela diz, eu vou receber atenção. E quando ela dizia para essa pessoa, olha, essa pessoa quando eu encontro, eu fico sem comer, ela me dá, eu perco a fome, né? Então ela trouxe aquele gatilho da infância. Então por isso que tem que estar fazendo essas buscas, né? Sim. Em várias sessões para entender. Por isso que tem que ter várias técnicas. Porque não é só, na primeira sessão eu vou resolver. O que isso causou? Ela tem que começar a lidar com a situação, porque no fundo ela tinha que... Porque acessando na primeira sessão algo, você depois vai ter que tratar em uma outra... algo que foi descoberto ali e que depois na segunda sessão pode descobrir uma outra coisa. E fora que eu vou ter que trabalhar o comportamento dela para ela lidar com essa situação no futuro. Todo mundo é hipnotizado? Qualquer pessoa consegue? Sim, todo mundo é hipnotizado, porque é um estado natural. Então assim, você está hipnotizada por mim, você está atenta, né? Todo mundo que quer ser hipnotizado. A gente pode estar conversando, tá numa conversa e a pessoa não está nem prestando atenção na gente, ou não está aqui atento, então ela não está sendo hipnotizada. Mas pessoas que têm problemas mentais, que não conseguem ficar atenta, como autismo ou outras doenças que as pessoas não conseguem se concentrar, elas não é possível hipnotizar. Né? Autista de grau 1 eu consigo alguns, acima disso eu não consigo, porque a pessoa precisa estar atenta, ela tem que estar ouvindo meus comandos. Porque se você veio me pedir algo, eu tô aqui para te ajudar. Então você, como se eu fosse um coach, né? Porque eu também sou um coach, eu preciso que você relaxe, eu preciso que você me ouça, eu preciso que você tire teu senso crítico. Então, todas as pessoas são hipnotizadas, exceto quem não quer e quem tem problema mental. E com base nas suas experiências, qual é a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que você enfrenta? Acabar com essas crenças limitantes. Né? Eu vou ser hipnotizado, eu não vou voltar, eu vou comer maçã. Então essas crenças limitantes é muito pesado, né? Devido a esses shows, esses espetáculos que tinham. A mídia foi muito ridicularizado nos filmes. Então no Brasil não tem tanta pesquisa. É proibido. Sim. Não é mais permitido, né? Não, é proibido. Jânio Quadros, em 1961, ele proibiu hipnoses de palco, shows. Porque estava sendo ridicularizado, as pessoas estavam fazendo shows como se fossem mágicos, né, ridicularizando as pessoas. Utilizando uma técnica tão importante para ganhar dinheiro. Não, e difamando o nome da hipnose, né, porque ela é um estado natural. Né? Se eu falar para você, pega esse copo e você pegar, você está sendo já conduzido. Fecha os olhos. Então assim, você está andando de carro, você está tomando banho, nem lembra se você... lavou a cabeça. Então assim, a gente está hipnotizado o dia inteiro, né? Por programas da TV, por comerciais, por pessoas. Quanto que os nossos pais falaram coisas pra gente e a gente deixou isso dentro de nós. Ficou lá dentro aquela informação. Quanto que você está num estado tranquilo e chega alguém, muda nosso estado. Porque a gente está vulnerável. Então, a pessoa, às vezes a gente chega sorrindo e a pessoa tem um problema e a gente entra nesse problema. Quantas vezes a gente chora por um filme? Então, quando a gente muda esse estado, a gente está aberto a mudar esse estado ou aceitar sugestões, a gente está hipnotizado. E qual a diferença da hipnoterapia para a terapia que a gente faz com o psicólogo? A tradicional, a que o pessoal mais conhece? As terapias tradicionais, elas são mais por diálogo, né? Você vai conversando, você demora um tempo, pequeno, médio, longo prazo, você muda. Então, existem pesquisas que em 200 sessões você pode mudar 63%, porque você vai mudar só o seu comportamento. Então, eu posso te ajudar a você sair de uma relação, ajudar você a fazer ginástica, ajudar... Só que aquilo é comportamento. Enquanto você não mudar a sua parte mental, você não vai mudar seu comportamento. Então essa é a diferença, porque é mais sugestão e reflexão. E demora muito mais. Então às vezes a pessoa sai de uma relação tóxica e entra outra depois. Porque ela não tem aquilo dentro dela forte.
a autoestima, a vontade de viver, ter a independência emocional. Vai repetindo. Vai repetindo os padrões, porque ela saiu daquilo, mas ela tem aquela fraqueza interna. Então, às vezes, você é só um comportamento. A hipnoterapia, ela já vai direto ali, vai te dar recursos para você mudar aquele comportamento. E ele é definitivo. Então, você pode deixar de procrastinar, você pode passar num concurso, você pode sair de relações não saudáveis, porque você está mudando aquele comportamento e você vai entender por que você tem aquele comportamento. Então essa é a diferença, né? Não desmerecendo todas as técnicas, mas hoje, justamente por ser 100% comprovada, é apaixonante a hipnoterapia. Eu sou apaixonada. E uma fofoquinha. Ai. Quais os casos que você mais atende? O que tem mais acontecido aqui em Santos? Não porque você atende em todo canto do mundo, mas... Primeira coisa que as pessoas falam e pedem, ansiedade. Eu sou uma! Ansiedade, insônia, né? E emagrecimento. Esses são os 3 casos. Insônia? Insônia. Mas o que é uma insônia? É uma ansiedade. Uma pessoa... Né? Um medo do futuro... Né, um medo, uma criação daquele pensamento, você não consegue parar. Então, assim, precisa fazer técnicas para respirar, precisa entender por que você está com insônia, entender qual é a ansiedade que você está, qual o medo que você está de não dar certo, de não conseguir. E às vezes é só um medo, mas não é real. Muitas vezes os nossos medos são imaginários. E chega no momento, tá tudo certo. Tudo aconteceu, né? Ai, que lindo, isso é tão gostoso. Às vezes eu deito lá na nave, a maior parte das vezes, eu vou por um jardim. Sempre eu e a Magali, quem não sabe, a Magali é a minha cachorrinha. Eu e a Magali. Nossa, eu vejo tudo com purpurina. A nave. Eu vejo borboletas voando, a cachoeira, aquele monte de flor, e eu meio que andando, voando em cima das coisas. É tão gostoso. Mas tem até unicórnio, né? Às vezes unicórnio colorido. Você vê que tem a cor roxa e azul, né? Nos seus unicórnios. É verdade, que é aqui do Conexão Estilo. Você sempre fala que é o... É quase um unicórnio. Quase um unicórnio, né? Nândia, meu amor, se alguém quiser ter a benção de ser tratado por você, como é que eles conseguem fazer? O que eu faço é com muito amor, né? Eu amo, assim, é minha vida, é minha paixão, eu me dedico muito. Eu acho que trazer a felicidade para as pessoas, até me emociono, né? Fazer as pessoas serem mais felizes, eu acho que isso é permitido, né? Eu acho que hoje eu estou no meu melhor momento, há um tempinho já também. E eu tenho uma página, né, no Google, né, muito bem administrada, que vai explicar o meu trabalho. Eu tenho Instagram, então é Hipnoterapia na Lúcia. Eu tenho o meu telefone, que é o meu departamento de marketing. Eu tenho uma secretária, que é a Nathalie. Então eles fazem todo um trabalho, porque eu estou atendendo, não consigo dar toda a atenção, mas eles pegam as informações e eu falo com cada um que quer falar comigo, nos meus intervalos ou à noite. Então, assim, eu atendo cada pessoa, eu explico como é que eu vou trabalhar. Então, acho que esse atendimento personalizado, de ouvir minha voz, eu falar, olha, eu vou fazer isso, a gente vai tratar isso. Talvez isso seja possível vir disso, mas a gente vai fazer uma entrevista, vai entender como é que é a sua história e a gente vai começar já a trabalhar na primeira sessão. Então, esse processo eu acho muito legal, né, da gente ter esse atendimento personalizado. Depois a gente passa todo o site, o Instagram, o telefone para a equipe, para eles conseguirem colocar aí para todo mundo. Inclusive na minha página eu digo, fale com o terapeuta, né? Então eu já falo, olha, hoje eu vou atender tanta hora, hoje eu vou conseguir responder no almoço. Então, assim, a demanda está sendo bastante grande, né? Todo esse sucesso aí que a gente está tendo, né? Por estudos de tantos anos, né? Obrigada! Eu que agradeço! Que delícia ter você, sua energia aqui no primeiro programa. Você tenha muita sorte, você merece. Obrigada. E que espero que as pessoas fiquem hipnotizadas e entendam como a hipnoterapia pode ajudar, né? E que você consiga ter sucesso a cada dia. Alcançar muitas vidas e ajudar muita gente. As pessoas precisam de ajuda, né? Elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser amadas, né, e ser cuidadas. Acho isso que é o bonito do nosso trabalho aí. Parabéns. Que prazer. Obrigada. Com certeza vou chamá-la mais vezes. A gente pode fazer um programa só para falar de ansiedade. Opa! Imagina o que não vai render. E obrigada por todos que estiveram aí assistindo a gente. E espero encontrá-los no nosso próximo Conexão Estilo.
Obrigada a todos.